Aqui é o manual do comercial, tá? O que é o manual do comercial? Eu fiz um documento, deixa eu ver, aqui. Fiz uns documentos para a gente facilitar é, a curva de aprendizado. Então, para a gente tentar facilitar a curva de aprendizado, eu tinha feito isso aqui, ó. É, um pouco sobre a história da empresa, né, o que a empresa faz. Tem um vídeo no YouTube sobre a empresa, uma versão estendida do que é a Gavex, identificação, quem que era a diretoria, o cacete A4, que é o diferencial, produto e tudo mais. Depois disso, a gente tem uma visão sobre o serviço de engenharia. O que é um serviço de coordenação de isolamento, o que é um estudo sobre tensão, tá? Um resumo bem resumido para o cara do comercial. O cara do comercial não precisa saber muita coisa, entendeu? Só que ele precisa pelo menos ler um parágrafozinho e saber que a gente vem de estudo de fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade, etc. Tá? Hoje, e é os estudos que a gente já fez, tá? Então, geralmente a gente fazia bastante estudo na empresa, tá? Hoje está um pouco limitado, que só eu faço os estudos e eu não tenho tempo para nada. Então, inclusive, o último estudo que a gente fez para a Amber, eu atrasei a entrega. Serviço de engenharia, os projetos de P&D que nós já desenvolvemos aqui, tá? Então, tá aqui tem todos os projetos de P&D, está um pouco desatualizado, mas tem todos eles aqui, os mais antigos estão aqui, tá bom? 10 projetos de P&D. E tem também a parte de produtos. Aí no produto que a gente fez um mapa de orientação de cliente por produto. Tá? Então, o que um fabricante para-raio compra da Gavex? O que um fabricante de trafo compra da Gavex? O que um fabricante de cabo compra da Gavex? Tá? Então, isso é bom para você entender. Você vai no cliente, você vai fazer montagem de laboratório no cliente. Não custa nada você estar na cara do cliente, na face dele, e já fazer uma propagandinha. Falar, rapaz, você comprou o nosso VLF, mas a gente tem tangente delta, descargas parciais, micromímetro, telhamento elétrico, né? Quando você vai numa fábrica de cabo. Você vai numa fábrica de transformador e instalar, por exemplo, o laboratório de ensaio rápido, né? Aí você fala, ó, cara, a gente tem gerador de impulso, ó. Você vendeu esse item, a gente vendeu esse item aqui. Ó, a gente vendeu um item, tá? Laboratório de ensaio rápido. Olha o tanto de coisa que você pode oferecer pro cara. Mas meu papel não é esse, Guilherme. Ok, seu papel não é vendas, mas você ser um vetor de vendas facilita a gente pagar o seu salário, entendeu? Então é importante vocês terem essa compreensão geral. Aqui é o mapeamento que a gente fez, depois aqui entra na definição do que é uma descarga parcial. Então, aqui tem todo o mapeamento do que é uma descarga parcial, como ler, como fazer o cacete A4, tá? E o que a Gavex possui, né? Nem todas as técnicas de medição. Poxa, obrigado. Esse tratamento VIP aqui, velho. Ah, é louco, hein? É, ficar mal acostumado. Olha, ó. Aí, aqui tem, por exemplo, tudo que a Gavex faz. Então, assim, hoje eu vou falar sobre Hypot e Hypot com VLF. Tá? Eu não vou falar sobre os outros temas. Obrigado por ter mandado, Gustavo. Mas, meu, enquanto vocês não lerem essa documentação, a gente vai gastar um tempo do cacete, tá? Aqui eu defino tudo que a Gavex fez, fazer. Na época que eu fiz essa documentação, o time comercial era um pouco mais bobinho, tá? Então eu tinha feito, pensei em fazer um código aqui para o cara saber o que ele está escolhendo. Mas isso não deu certo, tá? É muito difícil o time do comercial entrar aqui, olhar esse negócio aqui e falar, rapaz, quando eu vou medir monitoramento com HSCT, eu uso interno ou externo. Ah, é terminal em KVs. Ah, corrente esperado. Putz, rapaz, completar esse negócio é muito difícil, entendeu? Então, na verdade, eu acabei cadastrando a maioria dos produtos que a gente mais vende no CRM, tá? O que é CRM? CRM é o aplicativo que a gente usa aqui para fazer vendas, tá? Gerar proposta e tudo mais. Então, aqui ficam todas as propostas da Gavex, tá bom? Aqui eu também tenho fluxo de trabalho, cadastro de produto, cadastro de cliente, as chamadas, as tarefas. Então, aqui é onde estão todas as propostas, inclusive as que a gente perdeu, as que a gente ganhou. Tá? E eu só queria, já que eu estou aqui, eu só vou compartilhar um negócio com vocês. A gente gerou quase 800 milhões de propostas para a gente vender 43 milhões, tá? Então eu estou dizendo que assim, 95% do meu serviço jogado fora, tá? É bem frustrante fazer isso, tá bom? Então, assim, vocês acham que quando nós não estamos fazendo nada,
95% do meu serviço eu joguei fora, tá bom? Então, voltando aqui tem uma explicação sobre descargas parciais, o que a Gavex fornece e não fornece. Aqui tem os nossos principais concorrentes, tá bom? E uma análise SWOT e tudo mais, alguns exemplos de detecção. Isso, inclusive, está na minha tese do meu doutorado, que é essa detecção prematura de IDP, esse HFCP que foi, inclusive, foi substituído, esse estator de máquina que explodiu, tá? Esse para-raio que foi para o saco também. Então, aqui tem todo um mapeamento. Isso aqui é muito mais para o time comercial do que time de engenharia. Minha sugestão é que vocês comecem por esse documento, porque ele é muito mais leve, muito mais fácil de entender. Aqui a gente vai falar sobre descargas parciais, sobre fontes de alta tensão, tá? Então, o que é o conceito de um high pot, como excitar, como ler, tal. Muita coisa aqui para repetir no treinamento que eu vou dar hoje, tá? Geradores de impulso, alguns ensaios elétricos, qualidade de energia. Aí eu parei aqui, tá? Por que eu parei aqui? Aí você falou, Guilherme, como assim? Você parou aqui, tal. Vamos lá. Mapeamento de clientes. A gente teve 628 acessos. Definição de descargas parciais, 240. Fonte de alta tensão, 35. Gerador de impulso, 44. Ensaios elétricos, 42. Medição de qualidade de energia, 35. Ou seja, ninguém está acessando essa porra aqui, entendeu? Aí eu perdi a paciência e falei, eu não vou ficar fazendo uma documentação para ninguém acessar, tá? Lucas, Marina. Ó, por exemplo, quem que trabalha hoje no comercial? Matheus entrou. Marina entrou. Elber entrou. Beatriz não entrou. Como que chamou aquele outro menino, aquele infeliz lá do Jovem Aprendiz? O Bebinho, Vitor. Vitor. Não entrou. Entendeu? Então eu parei de fazer essa documentação, né? O que o Guilherme Mano me explicou, que deu bastante certo com ele, que foi basicamente fazer isso aqui, ó. Então eu fiz um documento de fluxo de material aqui para manual do comercial. Provavelmente vou fazer um para vocês também, tá? E, e o Guilherme falou que o dele só deu certo depois que ele colocou uma provinha, entendeu? Então provavelmente a gente vai fazer isso depois para vocês, tá? Eu vou primeiro compartilhar os documentos e depois provavelmente eu vou fazer uma trilha aqui dentro do Learn para vocês fazerem uma provinha, tá bom? Por que o Guilherme Mano fez isso, tá? Porque ele estava tendo que explicar recorrentemente algumas ferramentas de Vault, tá? Então o Guilherme Mano foi lá, criou um procedimento, criou os procedimentos, viu que ninguém estava lendo direito os procedimentos, então ele foi lá, tipo, e no Solid ele fez também algumas provinhas, tá? Então, aqui ele tem todo como usar o Vault lá do SolidWorks, tá bom? Bom, vamos voltar para o que interessa. Eu vou dar acesso para vocês aqui, tá, até o final do dia, e eu acabei de enviar um e-mail com o material para vocês lerem, tá bom? Que é o livro base desse treinamento. Tá? Esse livro base, eu fiz essa matéria quando estava no segundo ano da faculdade, tá bom? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é um conceito base de segundo ano de faculdade, tá bom? Não é um conceito avançado. Beleza, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como gerar altas tensões, medir e fazer os ensaios de tensão aplicada. Ah, Guilherme, mas o Gustavo listou um monte de coisa que a gente quer aprender. Sim, não dá tempo de fazer isso hoje. Não dá tempo de vocês absorverem, entendeu? Então a gente vai parar no primeiro bloco aqui, tá bom? Depois eu já enviei o material para vocês darem uma lida. Eu vou organizar os dados. E para a próxima aulinha, que vai ser provavelmente descargas parciais ou tangente delta, a gente pode falar sobre os dois na próxima linha. Daí a gente vai. Eu vou perguntar algumas coisas para vocês, tá? Então vocês têm que minimamente sentar a bundinha na cadeira e estudar. E aí é uma coisa que o Antônio me falou semana passada e eu gravei na minha cabeça. O interesse é do interessado. Tá? Eu já domino esse conceito. Tá? Eu já domino esse conceito e razoavelmente eu não preciso do mês que vem do meu salário para pagar minhas contas. Então, se vocês têm interesse, se vocês querem aprender, vocês têm que se mostrar interessado nessa porra. Vamos lá. Como que a gente gera alta tensão? Primeiro vamos uma questão de conceitos, né? O que é conceito? Tá? No conceito de distribuição de energia, você pode falar que distribuição no Brasil é da classe 36 kV até a classe 15. Tá?
Existem algumas linhas em 6.6 kV, mas que são geralmente linhas industriais, mas basicamente a distribuição de energia no Brasil acontece no 11.4 kV até 36 kV. Geralmente não opera em 36, opera em 34.5, tá bom? Então a distribuição de energia acontece de 11.4 até 34,5 kV, geralmente é falado 13.8 a 36 kV. E a distribuição secundária, o Brasil não conseguiu padronizar, né? Brasil. Então, majoritariamente a gente tem 127 ou 220 na sua casa, tá bom? Ah, 127 fase neutro, tá? 220 fase aqui na região sudeste. Mas em outros estados nós temos 380 volts fase e 220 fase neutro, tá bom? Beleza? E acima disso já é falado sobre subtransmissão. Então a subtransmissão está entre 69 e 138 kV, e a partir do 138 kV a gente chama de rede básica. Isso são definições do Brasil, tá bom? Acima de 138 kV é rede básica, a ONS opera e tudo mais, tá? A gente também tem um conceito que, assim, via norma, acima de 1000 volts é tudo alta tensão. Então, a NR10 trata acima de 1000 volts tudo como alta tensão. Passou de 1000 volts é alta tensão para NR10 e NR10 CEP. Existe um conceito que acima de 230 kV a gente pode estar falando de alta tensão ou ultra alta tensão, mas isso já é conceitos mais genéricos, tá bom? Então, o que vocês precisam gravar? Poxa, 220, 380 é distribuição, baixa tensão. 13.8 até 36 kV é distribuição média tensão, tá? 69, 138 é subtransmissão, acima disso aí já é rede básica, é alta tensão, tá bom? No Brasil a gente tem rede básica 230, 440, 500 kV, né, e os bipolos, tá? O primeiro bipolo que entrou em operação, Itaipu Binacional, que entregava energia ali em São Paulo, tá bom? Perto de São Paulo, na verdade. Então é um bipolo 765 kV DC. Depois a gente teve Rio Madeira, que são os linhões que vêm de Rondônia até Araraquara, Porto Velho e Araraquara, são dois bipolos de 600 kV. Os mais recentes hoje são os bipolos de Belo Monte, inclusive a gente está trabalhando na assessoria de um desses bipolos, queima do reator, tá bom? São os bipolos que saem de Belo Monte, vai um terminal estreito, que é interior ali perto de Franca, ou terminal Rio, tá bom? Esses são os principais bipolos. Estão saindo outros bipolos agora, principalmente para escoar a potência do Nordeste para o Sudeste, tá bom? Antigamente, né, até a década de 70, o Nordeste consumia mais energia do que gerava. Com as entradas das usinas Sobradinho e tudo mais, o Nordeste começou a ficar ok quanto a questões energéticas, com algumas restrições de linha. Nos últimos 15 anos, o Nordeste gera mais energia do que consome, tá? Isso gera um baita problema, não é o tema da aula de hoje, tá? Quando a gente fala de alta tensão, o que acontece? Quando a gente fala de alta tensão e alta frequência, a gente está falando de quase magia negra, tá? Mas não existe magia negra, como não existe. Ah, aconteceu do nada, tá bom? Então, toda vez que alguém te fala, pô, do nada aconteceu tal coisa, você já fala assim, pô, do nada nunca nada acontece, tá bom? O que acontece? Quando você fala sobre alta tensão, a gente tem efeitos capacitivos que começam a ficar preponderantes. Então, às vezes, pô, a gente está medindo 10 picofarad, que é 10 porra nenhuma, na alta tensão 10 picofarad começa a ser alguma coisa impactante. E o que são essas capacitantes parasitas? Vamos lembrar da aulinha 1 lá, de eletromagnetismo, quando vocês estavam no ensino médio, ou não sei se alguém fez curso técnico aqui, um capacitor ele é definido por quê? Por um condutor, um dielétrico e outro condutor. Então, se a gente tem um condutor aqui central, onde está meu mouse, você tem um dielétrico que é o ar e o plano de terra está aterrado, você tem um condutor, um dielétrico que é o ar e outro condutor. Tá? Quanto maior a tensão, né, seguindo essa regrinha dessa equação aqui, quanto maior a tensão, maior a potência. Então, assim, enquanto maior a capacitância, maior a potência também, entendeu? Então, assim, quanto maior a tensão ou maior a capacitância, maior a potência, né, desse circuito aqui para manter o nível de tensão. Então, qualquer capacitância pequenininha, uma vez que a tensão é muito alta, isso começa a ter efeitos preponderantes. Tá bom? Então, só explicando isso. Bom, como que a gente geralmente gera alta tensão? Através de transformadores, tá?
Existem vários circuitos. Existe circuito dobrador de tensão, existe circuito Marx, que a gente vai explicar nos geradores de impulso, que são DCs, mas para você gerar tensão alternada, geralmente a gente usa transformadores, tá bom? E aí isso depende muito da estratégia, tá? Se a gente vai fazer um transformador estágio único, cascata, cada opção tem a sua vantagem e desvantagem. Geralmente, com o que um transformador ele é composto? Um núcleo ferromagnético, uma bobina de BT, de baixa tensão, onde o fio é majorado, tá? E uma bobina de AT. Em teoria, a potência injetada aqui na bobina de BT é igual à potência injetada na bobina de AT, mais as perdas, tá? As perdas no núcleo, a perda no próprio enrolamento, o mundo não é ideal, né? O mundo não é o algodão doce, tá? Então não existem perdas. Geralmente a potência líquida aqui é quase que igual à potência líquida aqui. O transformador vai ter um rendimento acima de 95%, tá? Então quase toda a potência injetada aqui sai aqui, beleza? Tá? A vazio, geralmente esse rendimento vai chegar aos 98%. E como que a gente define o nível de tensão da AT? Se o tráfego foi bem projetado, você vai pegar aqui o número de espiras vezes a tensão daqui é igual ao número de espiras vezes a tensão daqui. Entendeu? Desculpa. A tensão dividido pelo número de espiras é igual a tensão dividido pelo número de espiras aqui. Então, existe essa constante, que ela é a constante de transformação, que ela é igual entre as duas bobinas. Então, em um transformador real, você vai ter perda nos enrolamentos, né? Que é, por exemplo, passa uma corrente no fio, esse fio vai esquentar, você vai ter perda. E você vai ter perdas no núcleo, tá? Geralmente porque o núcleo não é perfeito e você tem efeitos que a gente chama de esterese e Foucault. A esterese é para você excitar o núcleo, ou seja, a força eletromotriz que você precisa para alinhar os spins do núcleo, você tem que alinhar no semiciclo positivo, desalinhar no semiciclo negativo. Tá? Esse trabalho de alinhamento de spins, ele pode gerar perdas. E tem um negócio chamado perdas parasitas, que é perdas de efeito Foucault, que as lâminas não são perfeitas, então você pode ter correntes de circulação nesse núcleo, tá bom? Então entenda que o núcleo tem perda, que a bobina tem perda. Tá? No mundo ideal, você vai ter esse circuitinho aqui do transformador, que você vai ter a resistência do primário, a indutância do primário, o ramo magnetizante e a consequência dela do lado secundário. Então, a tensão vista aqui do lado secundário, ela depende da tensão primária e todas essas constantes aqui, que é as perdas no enrolamento de BT, as perdas no enrolamento de AT e o ramo magnetizante. Por isso que você pode até confiar na relação de transformação do transformador, mas a norma deixa claro que acima de 50 kV você tem que ler do lado de alta tensão. Quando você tira a carga aqui, as perdas no enrolamento são praticamente desprezíveis e a perda no núcleo é baixa. Então você quer tirar uma dúvida, você tira a carga do lado de alta e você vai fazer uma medição com o divisor, mas você vai se para baixo e você razoavelmente vai confiar nessa relação de transformação. Tá? Mas você não pode ter carga do lado de alta, beleza? Isso está entendido? Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Vocês dormiram já? Sim. Sim. Sim, sim. Deu certo. Então você tira a carga aqui do lado de alta. E outra coisa, eu não estou vendo na tela. Se vocês precisarem perguntar, vocês têm que me interromper. Você tira a carga do lado de alta e aí essa perda aqui e essa perda aqui é quase desprezível. Você fica só com as perdas no núcleo. Tá bom? Vetorialmente falando, você sabe que a tensão de saída ela depende da tensão de excitação, do ramo magnetizante e das perdas. Então, quando você pega aqui ó, só o ramo magnetizante, você vai ter a tensão de excitação menos as perdas do ramo magnetizante. Quando você começa a colocar tudo, né? Então você tem o vetor, a tensão V1, você tem as perdas do ramo magnetizante, a parte X do ramo magnetizante, a parte resistiva do ramo magnetizante, a tensão vista na bobina e as perdas do enrolamento secundário, e você volta vetorialmente para o ponto zero, tá bom? Eu não vou explicar o vetor aqui, que é meio complexo, mas entenda que você tem perdas no enrolamento de BT, de AT e do núcleo, tá bom? Bom, geralmente você faz transformadores monofásicos para fazer excitação de alta tensão, tá? E isso depende muito das propriedades desse transformador. Então, eu vou explicar isso com forma figurinha é mais fácil. Quais tipos de high pot a gente tem na Gavex? Né?
A gente tem esses dois tipos de hypot, da direita e da esquerda. Alguém sabe me explicar as diferenças dele? Né? Não? Alguém sugere alguma coisa? Ó, esse aqui tem uma bucha, esse aqui não tem bucha. Né? Vamos lá, alguém? Por que na Gavex a gente usa os tanquinhos aqueles tanquinhos parecendo uma caixa d'água e não usa esse modelo aqui primordialmente? Isolação? Alguma coisa relacionada à isolação? Sim, é relacionamento e isolação. O que vocês estão observando na figura aqui? O da esquerda aí, o ponto A, ele é mais alto, né? A Pois, distância dele até o centro ali tá maior. isso. Então esse cara aqui, ó, da esquerda, por conta dessa bucha, ele fica bem mais alto. Essa bucha, ela tem que ser completada de óleo. Então, além disso, a gente precisa pôr um tanque de expansão de óleo para ter óleo aqui dentro. Então esse transformador ele fica bem maior, tá? Qual que é a vantagem desse transformador aqui em relação a esse aqui? Se você tiver dilatação térmica do óleo, você joga no tanque de expansão e vida que segue. Então, para um transformador que vai fazer ensaio de aquecimento de longa duração, esse modelo aqui é mais indicado. Para ensaios de curta duração, gerar alta tensão para um gerador de impulso, fazer um teste. Quanto tempo demora o teste lá que a gente fez de ruptura de arco? Nossa, nem 20 segundos. Então, deu tempo desse cara esquentar? Acredito que não. Não deu tempo, porque ele tem uma inércia térmica muito grande do fio, do núcleo e do próprio óleo, tá? Então, mas assim, se você for deixando no pau o tempo todo, o que que vai acontecer com esse transformador aqui? Vai superaquecendo. Vai superaquecer e aí ele vai começar a cuspir óleo, tá? Aquele trafinho que a gente comprou da China, que foi para quando o Max está aí queimado, o que acontece? Ele não tem tanque de expansão. Então, o que aconteceu com o óleo? Começou a vazar para cá, tá? Ele vazou para esse ponto aqui, ponto de vedação. Poderia ter vazado em qualquer outro lugar, tá? Mas ele vazou por aqui. Mas o, Quando pro- ele começou... mas o Oi? problema de vazar o óleo acarreta no quê? Ele conduz? Qual que é o Não. problema de vazar o óleo ali? Se ele está vazando óleo, provavelmente a junta de o nitrogênio seco que estava aqui já foi totalmente comprimido, já começou a cuspir óleo, e no caso aqui a bobina começou a superaquecer. Então, no caso da Condumax, a bobina começou a superaquecer, começou a cuspir óleo. Depois de um tempo, o gráfico que o carinha lá, o Robson me mandou, a tensão começou a afundar, tá? Porque começou a dar curta entre espiras aqui. Beleza? Então, assim, na Condomax aconteceu dois problemas. Existia a fuga sem proteção e o ajuste do inversor estava acima da potência do transformador. Então, a gente tinha dois problemas. A gente tinha um problema do cliente, que é cagada, falha de isolação, coordenação de proteção não estava atuando. A gente ajustou errado a corrente 2, a corrente do H2 aqui, a corrente de proteção, e o inversor estava com um parâmetro muito acima dessa fonte aqui. Geralmente, quando eu projeto o transformador, quando ele era fabricado aqui na Gavex, eu punha tanque de expansão de óleo, usava um fio majorado, só que agora a gente está trazendo da China e nem sempre o chinês respeita a porra da minha especificação, tá? Então, majoritariamente, a gente usa mais esses tanques da direita. Eles são mais baixinhos, o ensaio de curta duração, tá? O que acontece? O tanque é autoisolante, então, eletricamente falando, esse cara é melhor do que esse aqui, mas o tanque tem que ser autoisolante. Então a gente traz do ponto de alta tensão aqui para a tampa superior, a tampa inferior é aterrada. Aqui a gente vai ter um enrolamento que a gente chama piramidal, tá? E um enrolamento de baixa tensão, tá bom? A gente tem um enrolamento de baixa tensão aqui em dois, um enrolamento em um, ele é um enrolamento piramidal. Eu já vou explicar o porquê disso, eu vou mostrar a foto para vocês, é mais fácil. E a gente usa tanque autoisolante. Né? Quer dizer que se você chegar aqui e relar nesse tanque, você morreu, tá bom? Se você chegar aqui e você não passar da onde está minha seta, sua cabeça, o seu chifre não passar onde está minha seta, e você relar no tanque 7, o que vai acontecer com você? Nada. Tá bom? Então você, num tanque autoisolante, você tem perigo de chegar próximo. Num tanque morto, né? Tanque morto que a gente vai chamar, os velhos chamam de tanque morto, dead tanque, você pode relar no tanque com o transformador em operação, tá bom? Aqui, ó, fotinhos. Esse aqui são os nossos concorrentes. Esse aqui é o da Replay, que já é uma fonte ressonante, dois estágios. Então, esse primeiro estágio gera 400 kV e esse segundo estágio pega de 400 e joga 800.
Tá? Então a gente vai entrar aqui, geralmente com 13.000 volts, vai excitar 13.000 volts esse cara vai chegar a 400 kV, que vai excitar esse outro carinha aqui, vai passar para um resistor limitador de corrente curto, e esse aqui é o capacitor de divisor para medição de alta tensão. Ele usa efeito capacitivo, geralmente a gente sempre opta por divisores capacitivos. Então até 200 kV a gente vai usar divisor resistivo. Acima disso a gente vai usar divisor capacitivo. Por quê? Por conta disso, por causa do efeito capacitivo, tá bom? Então, ó, só assume isso. Até 200 kV é resistivo, acima disso aí é capacitivo. E aqui à esquerda é o tanque morto, né? Então aqui é um tanque onde a gente vai ter estruturas de... Esse é um tanque selado, tá? Ele não tem tanque de expansão, mas ele tem radiador. E aqui é a bucha de alta tensão. Então aqui vai sair alta tensão. Se você ralar em qualquer ponto desse transformador com ele energizado, não vai acontecer nada a partir desse pescoço. Então, até esse pescocinho aqui você pode meter a mão que não acontece nada, tá bom? Bom, os dois esquemas eles são muito semelhantes, né? Só que a gente tem um tanque metálico e o outro tanque auto-isolante. Geralmente, para tensões acima de 100 kV ou 120 kV, a gente vai preferir tanque auto-isolante. E acima de 200 kV, provavelmente a gente vai usar uma estratégia de transformador em cascata, tá bom? Deixa eu mostrar esse arranjo que é um pouco mais fácil, tá? O que acontece? O que é um transformador cascata? A gente vai entrar com 3 vezes a potência aqui, ó, 300% de potência nessa bobina. Essa bobina vai excitar uma bobina de alta tensão. Por exemplo, vamos supor que eu entre aqui com 380 volts. A gente vai excitar aqui até, por exemplo, 400 kV. E depois a gente vai ter uma bobina auxiliar aqui que vai excitar mais 13.000 volts. Tá? Então, 400 kV mais 13.000. Essa bobina vai ter no segundo estágio outra bobina de 13.000, outra bobina de 400, outra bobina de 13.000, outra bobina de 13.000, outra bobina de 400. Então aqui a gente vai ter o quê? 1.200 kV ou 1 megavolt, 1.2 mega, e a potência total vai ser transmitida para cá, tá bom? Só que a corrente vai vir caindo, beleza? Qual que é o outro problema disso? Esse trafo 2, esse ponto B, ele está quantos kV do relação ao solo? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, ele tá tá no nível de tensão acima do primeiro tráfego, né? Então, se tem 400 kV aqui no P, aqui nesse ponto B tem 400 kV. E quantos kV tem nesse outro ponto B aqui? 800 kV. 800 kV. Então, esse transformador não pode estar no solo, certo? Se a gente colocar ele no solo, o que vai acontecer quando a gente ligar? Vai dar os Ele vai... 400 e vai dar curto no de trás também. Isso. Vai dar um furo aqui, vai furar aqui e vai dar curto. E esse cara tem que estar 800 kV de isolação. O ponto B tem que estar 800 kV de isolação. Beleza? Ó como que a Heffley fez, ó. Colocou o primeiro estágio aqui, um isoladorzinho pequeno, porque aqui a tensão é baixa. Daqui é o tanque autoisolante. Aí ele fez uma isolação entre estágios, né, para isolar aqueles 15 kV que eu falei para vocês. E aí esse ponto aqui, ó, tá longe pra cacete em relação ao solo, beleza? Então é assim que você faz um transformador cascata, tá bom? Qual que é a vantagem? Você consegue chegar a altas tensões, só que a potência vem caindo a cada estágio que você põe, você vai perdendo potência, tá bom? Então tá Ô, bom. Raiz, Vai uma lá. pergunta, rapidinho. Esses transformadores que você tá colocando ali no meio ali, que é de 2P para 2P, P para P. Isso é só uma bobina. Isso é só Então, uma... tá, mas Eu isso vou... daí não seria um trafo isolador, não, né? Porque você tá Não, colocando aquilo ali para você poder ter a potência no final equivalente à potência de entrada, né? Mas, olha aqui. A gente entra com uma bobina auxiliar 1 aqui, ó. Essa aqui é a bobina auxiliar 1. Eu tenho a bobina de alta tensão dividida em duas pernas. E tem essa bobina 3 aqui, ó. Essa bobina 3 como bobina auxiliar. Tá? Isso é o enrolamento auxiliar do transformador. Ó, bobina 1, bobina 2, bobina 3. Tá? Essa é uma bobina auxiliar. Ela nem aparece para você no jogo, entendeu? Quando você olha por fora, você nem sabe. Porque, na verdade, você tem acesso a esses dois terminais e a esses dois terminais. Então, essas outras bobinas aqui, você vai conectar um estágio no outro. Quando você olha de fora, você é um Zé Faísca lá do laboratório, o que você acha que tem? Só essas duas terminal e esses dois terminal.
Então, você, Zé Faísca, você acha que tem essa bobina e essa bobina. Mas um transformador cascata tem essas bobinas ancilares, tá? E aí eu vou te dar o exemplo que aconteceu na Itaipu Transformadores. Quando eu pedi para eles projetarem, eu passei exatamente esse esquema aqui, ó, até aqui, ó, não tinha o trafo 3, tá? Então, imagina que morria no trafo 2. Aí eu falei pro retardadinho, ó, a gente vai entrar aqui, ó, com 300 kVA. Eu preciso 300 kVA, cara, 300 kVA. Eu preciso de uma bobina de 100 kVA aqui, 200 kVA aqui, nessa bobina. E mais 100 kVAs aqui, tá? Se não me engano, desculpa, era 450, 150, 300, mais 150 aqui. Tá? Então eu tinha uma bobina P de 150, outra bobina P de 150, duas bobinas de 300 kVA aqui e uma bobina aqui de 450 kVA. O que a Itaipu me entregou? Uma bobina de 450 kVA aqui, 150, 150. Só que essa bobina aqui o cara fez derivação. Então, como ela é uma derivação de 3.8 em 150 kV, essa bobina aqui ela tinha 10% da potência. Entendeu? Ou seja, eu não conseguia transmitir potência desse lado para esse lado. Quando eu fiz o tráfego com a Itaipu a primeira vez. Porque o cara errou a potência aqui dessa bobina. Tá? Ele errou o dimensionamento do núcleo, errou a potência da bobina. O que acontecia? Quando eu não tinha carga, eu conseguia fazer o ensaio. Quando eu colocava qualquer carga, essa bobina afundava e eu não transmitia potência para cá. Né? Agora vamos ver como que é Ô, fisicamente. Ferraz, Oi, mas, por exemplo, no caso, em um transformador normal, você já tem as perdas normais. Num desses que você cascateia, as perdas não são muito grandes. são. Por isso que você trabalha com materiais mais nobres. Num high-pot, você não está muito preocupado com as perdas, tá? A perda, na verdade, ela vai elevar a temperatura do transformador. E como o high-pot geralmente é caro, você não está trabalhando assim, tipo, no último do último da norma. Então, o que eu faço quando eu projeto? Eu majoro o fio, eu deixo o fio maior aqui, em ambos os casos, e eu trabalho com um nível de indução no máximo em 1.6 Gauss. Então, quando eu projeto um transformador desse, em vez de eu trabalhar em 1.75, 1.80, que é o nível de indução em Gauss no transformador, eu trabalho com uma indução menor, ou seja, o núcleo fica um pouquinho maior. Eu trabalho com um fio maior do que eu cálculo, né? Então, eu calculo um fio, mas eu uso um fio um pouco mais grosso. Isso aumenta o tamanho do transformador, beleza? Isso vai aumentar o transformador, vai aumentar o custo do transformador, mas as perdas vão ficar bem baixinhas, tá? E aí, olhando como que funciona, até 70 kV, a gente pode usar essa estratégia aqui, ó, que é um transformador panquequinha. Então, aqui é um transformador panquequinha, que é o que está naquele tanquinho azul. Esse transformador aqui da foto é o que está... Não, não é esse não. Mas é um igualzinho esse aqui, é o que está no azulzinho na nossa sala de teste, tá? É exatamente idêntico, tá bom? O que acontece nesse transformador? A gente entra 220 volts numa bobina que está escondida aqui dentro. Aí eu dividi em quatro estágios de 17.5 kV. Então, eu excito no transformador 220 volts e aqui eu tenho 4 panquecas, 4 blocos de bobina, que cada bloco de bobina vai me entregar 17 kV. Então, esse primeiro bloco vai entregar 17, vai ter uma ligação com o segundo bloco que vai ligar 35, que vai chegar a 40 e poucos, que vai chegar a 70 kV. Então, um fio vai para a tampa superior e outro fio vai descer para a base. Então, tá vendo? Esse fio aqui, essa chapa aqui, ó, ela é colocada na base e aqui vai para alta tensão, tá bom? Esse tipo de layout a gente pode brincar aí até 100 kVs. A partir de 100 kVs a gente vai brincar com esse tipo de layout que a gente chama de piramidal. Piramidal, tem gente que chama de colmeia. Eu vou chamar de piramidal. O que é a técnica piramidal? Eu vou enrolando, por exemplo, 300 espiras aqui, e aí eu vou diminuindo a quantidade de espira para eu ter 150 espiras ou 100 espiras aqui. Então, vem diminuindo a quantidade de espira, o transformador cresce em tamanho de altura, mas eu não estou preocupado com a altura. Olha o tanto de altura que eu tinha espaçado aqui, ó. Entendeu? Beleza? Eu tinha bastante espaço aqui para crescer em altura. Então, não estou tão preocupado com isso, tá bom? Então, até 70 kVs a gente geralmente faz ele em panqueca, acima de 70 kV a gente vai fazer uma técnica chamada piramidal. E qual que é o problema de você não fazer essa técnica aqui? Ó? A primeira vez que eu também pedi para Itaipu bobinar, que eles falaram, pegaram meu projeto, fizeram o quê? Limparam o cozinho deles. Então, eles fizeram isso aqui, ó.
uma bobina contínua. Tá vendo? Essa bobina, a foto da direita, é uma bobina contínua, não é uma bobina piramidal. E aí, na hora que a gente deu o primeiro arco, ele furou nessa camada, ele foi furando as camadas do transformador. A gente perdeu o enrolamento inteiro, tá? Perdeu a bobina inteira. Então, imagina, você tem que desmontar, rebobinar isso aqui, é fio pra cacete. Tá bom? Aqui à esquerda foi um problema de perfuração por impregnação. Então, os caras não fizeram a secagem adequada e ele furou. Ó, você tá vendo que ele furou o calço, ele furou o fio e furou o óleo, tá? Isso aqui é um problema de impregnação. Provavelmente ficou bolha de ar aqui dentro, tá? E na hora que eu subi tensão, ele começou a furar. Beleza? Então a gente tem um problema de impregnação. Ou seja, poxa, eu baixei o óleo lá do trafinho da caixinha d'água lá na Gavex. Eu posso simplesmente repor aquele óleo? Não. Você tem que repor aquele óleo numa condição de vácuo, tá? Poxa, eu posso fazer a bobina de qualquer jeito? Não, porque no primeiro transitório, na primeira vez que eu fizer o ensaio de arco, ele vai furar a bobina. Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter. E repara, ó, esse fio é muito mais grosso que esse fio. Esse fio é mais fino que um fio de cabelo. Por quê? Porque a potência desse transformador é 150 kVA, esse aqui é no máximo 5 kVA. Tá? Beleza? Ferraz, uma dúvida básica, assim. Quando a gente fala que o trafo, né, a parte ali onde ele está com óleo, tem uma bolha e isso causa uma falha, é porque vamos falar assim, a resistividade do óleo ela é maior do que a do ar? Do óleo que a gente está utilizando, no caso? E aí o cálculo, o espaçamento que você fez, por ter ar, ele torna ser perigoso. Não, você misturou as perguntas aí, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Vamos lá. Quando você usa o óleo tem uma rigidez, um óleo bem tratado, ele vai ter uma rigidez de elétrica em torno de 70 kV por centímetro. Um óleo bem tratado, numa condição de esfera-esfera, ou seja, duas esferas próximas, onde você tem um comportamento de elétrico adequado, você consegue aumentar até 70 kV por centímetro. Lógico, com óleo usado, com contaminação e tudo mais, pode ser que essa rigidez elétrica caia até para 10 kV por centímetro. Tá? E quando você tem efeito de ponta sobrando, bolha de ar, formação de gás, essa rigidez vai caindo. Tá? Então, por exemplo, o nosso ar, um ar seco, sem poeira, sem umidade nenhuma, ele aguenta no máximo 10 kV por centímetro. Quando você tem poeira, incrustação, efeito de pontas, essa rigidez geralmente cai para 4 a 5 kV por centímetro. Qual que é a conta de padeiro que o Guilherme usa para projetar equipamento? Uso interno, você vai ter no máximo você vai trabalhar no máximo 2,5 kV por centímetro para uso interno. Uso dentro da Gavex, um lugar razoavelmente limpo. Você faz uma conta de padeiro, é 2,5 kV por centímetro, tá? Para você ter segurança. Qualquer coisa acima disso, você já pode ter risco de ruptura de elétrica, tá? Quando a gente fez aquele teste lá na Gavex, acho que tinha uns... Quantos centímetros tinha que você que bateu a trena? Eu acho que tinha 1 centímetro, 2 no máximo. Não. Depois a gente afastou mais. Rompeu com 20 kV quase, aquele dia, tá? Ele tem uns 4 centímetros, quando deu 5 a 6 kV por centímetro no ar, ele rompeu, tá bom? Então, assim, se você entrar na literatura, vai falar que 10 kV por centímetro. Mentira. Não dá isso. Porque isso é feito esfera-esfera, tal. Na vida real, onde tem poeira, sujeira, o caralho a quatro, umidade, Itajubá está numa altitude maior, o ar rarefeito também influencia isso e tudo mais, você vai trabalhar aí nos 5, 6 centímetros por kV. 5, 6 kV por centímetro, tensão de ruptura. No óleo, um óleo ruim aguenta pelo menos uns 10 kV por centímetro, tá bom? Um óleo tratado, sequinho, beleza, vai chegar a 70. Pô, Guilherme, mas se esse trafo é novo, ele aguenta até 70, porque você não usou 2 centímetros? Por quê, cara? Esse óleo vai envelhecer, o cliente vai deixar entrar umidade, vai dar uma manutenção mal feita. Então a gente tem que ser bem seguro, né? E não trabalhar na máxima ruptura. Beleza? Quando você coloca óleo e óleo em papel vegetal de fibra longa, a rigidez elétrica sobe, tá bom? A rigidez elétrica sobe com papel impregnado em óleo, beleza? Hoje a gente tem materiais isolantes melhores que papel impregnado em óleo, tá bom? Filme poliéster, essas coisas aguentam mais tensão. Mas não impregna, não regenera,
tá bom? Se você tiver um furinho aqui, essa bolinha sair fora e o óleo entrar aqui de volta, você regenerou a isolação, tá bom? Então ele aguenta um pouco mais de desaforo, tá bom? Se for papel poliéster, já era, foi pro saco, tá bom? Nossa experiência é que furou uma vez já era, tá bom? No nosso caso, HVEX, tá? Porque a gente trabalha com alta tensão. Você pode também ter circuito que a gente chama de ressonador, que eu expliquei isso rapidamente numa conversa de corredor para o Léo. O que é um circuito ressonador? Você vai pegar uma fonte, tipo um variac da vida, que tem uma certa resistência limitadora, e você vai colocar no circuito ressonador. Ou seja, na ressonância, o WL é igual a 1 sobre WC, né? Ou seja, essas impedâncias elas entram em ressonância a uma dada frequência, lembrando que W é 2πf, 2π vezes a frequência. Então, quando a indutância e a capacitância entram em ressonância, essa tensão dispara. E aí você é limitado essa tensão pela resistência intrínseca do próprio variável, do próprio fio e tudo mais. Quando que isso acontece? Quando isso aqui acontece na nossa vida real ali? Isso pode acontecer no container, tá bom? Por que isso acontece no container? Porque às vezes a gente está excitando um transformador no insight tensão induzida, não no insight perda vazio, tá? E aí a gente, por exemplo, majora a frequência, chega lá a 240 Hz, e aí o efeito indutivo da bobina mais a capacitância do transformador pode entrar em ressonância, esse circuito pode entrar em ressonância, tá bom? E aí a tensão vai disparar. Você sobe um degrauzinho de 1 voltzinho no variac e a tensão do lado de alta dispara, tá bom? Então esse tipo de circuito pode ressonar, por isso que majoritariamente a gente vai trabalhar em 120 Hz, tá bom? No estado de tensão induzida. Aí o cliente, mas eu tô perdendo 30 segundos, você manda o cliente pra puta que pariu, tá? Porque a probabilidade de você ressonar em 120 Hz é bem menor do que a 240. Aconteceu nesse container que vocês estão brincando, tá? Então a gente estava fazendo ensaio na Itaipu, a gente pegou um transformador 36 kV de óleo vegetal, não é óleo mineral. O óleo vegetal ele fica bem mais capacitivo. E quando a gente foi fazer o ensaio de tensão induzida, ele ressonou e abriu o arco entre as fases, entre as buchas do transformador. Tá bom? Não queimou nada, graças a Deus, mas sim, entrou numa ressonância. Então, todo 36 kV, se você olhar no código CLP, todo 36 kV, majoritariamente, nós ensaiamos em 120 Hz. Tá bom? E aí você pode ter uma outra técnica de ressonância para gerar alta tensão, que é isso aqui, ó. É isso aqui, que é isso aqui que a gente vai fazer lá na Ciola. A gente vai entrar com um variador aqui, tá? Um regulador de tensão, um variador. Então a gente vai pegar a tensão lá da rede, certo? Vai passar por um regulador. Esse regulador vai excitar um pedacinho de um transformador, uma pedada bobininha. E outra bobininha, ela é ajustada por esse reator de núcleo variável, tá? Não é tão simples assim na Ciola, tá? A gente vai pegar o diagrama daqui a pouquinho da Ciola e a gente vai abrir e vai ler ele junto, tá bom? Deixa eu olhar o relógio aqui. Beleza. Eu vou passar sobre isso aqui, sobre medição, tá? Depois da medição de alta tensão, a gente vai parar e a gente vai abrir o diagrama. Mas basicamente a gente vai entrar com o variac, esse variac vai excitar um pedaço da bobina do transformador, e a outra bobina do transformador, na verdade, é esse reatorzão, tá bom? Esse reator vai ajustar a reatância para que essa reatância seja igual a essa capacitância. Nesse momento que essa reatância é igual a essa capacitância, o que acontece com o circuito? Sonar. O que acontece com a corrente que eu estou puxando aqui? Aumenta. Não, ela cai. A corrente entre esses elementos, entre o reator e o capacitor, sobem. Mas a corrente que eu estou puxando desse cara aqui cai. Então a corrente aqui dispara, a corrente de circulação aqui vai disparar, mas a corrente puxada aqui ela cai. Nossa, a gente está criando mágica. Não, não é mágica. Esse circuito está entregando potência para esse cara, né? Então, um armazenador aqui entrega para esse cara, esse acumulador, eles ficam trocando correntezinha aqui. E aí essa fonte, o que ela está fazendo? Alimentando as perdas do circuito. Então, o que ela está alimentando? A perda desse cara, a perda desse cara, a fiação, a porra toda. Beleza? Então, ele está alimentando só perdas. Essa é a nossa ideia de fonte ressonante.
Vocês vão trabalhar. Esse regulador aqui, ou variar, que ele tem que entregar perdas. Perdas. A reatância tem que casar com a capacitância do objeto sob ensaio. Tá bom? E na ciola a gente vai testar cabo. O cabo é um condutor, um isolante e um condutor aterrado. Ou seja, é um baita de um capacitorzão. Tá? Um capacitor cilíndrico, mas é um capacitorzão. E quanto maior o comprimento do cabo, o que acontece? Maior capacitância, né? Isso, maior capacitância. E o que acontece quando eu aumento a tensão? O que acontece com as minhas perdas capacitivas? Minha potência capacitiva? Aumenta. Isso, aumenta, né? Lembrando que S é igual a V quadrado, né? V quadrado sobre Z. Se aumenta a tensão, o que vai acontecer? Vai aumentar minha potência S. Então, pô, se eu aumento 10% da minha tensão, quantos por cento aumenta da minha potência S? 100, né? Ao Não, quadrado. é quadrado. Não, Se eu aumento 10%, é 1,1 ao quadrado, que vai dar 1,21. Vai aumentar verdade. 21% a minha potência S. Se eu aumento 20% minha tensão, quanto que vai aumentar a minha potência S? É 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Vai aumentar 44%. Bom? Então, assim, eu aumentei 20% a tensão, mas a minha potência ativa aumentou em 44, que é elevado ao quadrado, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Por isso que a gente precisa ressonar certinho, senão a gente vai disparar a corrente aqui do regulador. Beleza? Aqui, ó, não é velocidade, é precisão, tá bom? Bom, e a gente pode fazer isso também por TAP. O que que ajuda a questão do TAP? A você ajustar o melhor TAP para você ter uma regulação mais fácil, tá bom? Então, nesse tráfego de alimentação, a gente previu uns TAPs para facilitar a vida do carinha lá, entendeu? Então, ele põe no TAP mais adequado, tá? E baseado no TAP mais adequado, ou seja, poxa, eu preciso excitar 50 kV. Eu vou usar o TAP de 50 ou de 100? Vou usar o TAP 50, né? Pô, preciso excitar 25 kV. Eu vou usar o TAP de 25, 50 ou de 100? Eu vou no TAP de 25. Então a gente colocou TAPs para você ter menor excursionamento e você consumir menor corrente possível do variac. Tio Gui, por que que quando você falou isso, pô, se eu precisar de 50 kV, eu não posso usar o TAP de 100 para diminuir corrente? Alguém sabe me explicar o porquê disso? Por que, se eu preciso de 50 kV, eu deveria usar o TAP de 50 e não de 100, sendo que o de 100 aguenta 50 kV? O de 100 eu acho que vai ter mais enrolamento, talvez consuma mais, não é? Se vai ter mais enrolamento, o que que vai acontecer com a corrente do lado de vista secundário? Vai aumentar. Vai aumentar. Então a gente usa o TAP menor para a gente diminuir a corrente puxada no primário e não regaçar tudo. Quanto mais corrente, gente, mais desgaste nos contatos, maior aquecimento, entendeu? Maior perda de elétrica, não é maior perda de elétrica, não, é maior perda no transformador, e você vai degradar o carro errado, né? Então, isso é igual ao carro, você tem que usar a marcha certa para a velocidade certa, tá bom? Você não vai querer pôr 100 por hora em segunda e você não vai andar 20 por hora em quinta, tá bom? Por quê? Porque isso tem uma consequência. Então a gente ajusta o TAP e sobe tensão. Beleza? Ajusta o TAP, ajusta a reatância e dispara a tensão. Tá bom? Beleza. E agora só explicando rapidamente o VLF. O VLF é a mesma coisa, só que mais uma coisa que esse circuito aqui. Só que a gente vai trabalhar numa frequência muito baixa, imaginando que a capacitância é muito alta. Então essa aqui é a visão do cabo, né? Você tem um condutor, você vai ter uma semicondutora e uma isolação, e você vai ter uma blindagem. Então a gente vai aterrar a blindagem, vai aplicar na alta tensão. O que acontece? Ou com cabos, ou com grandes motores, ou grandes transformadores. Você tem muito efeito capacitivo. Então o que que você faz para você diminuir a potência, né? Você diminui a frequência. Então imagina que S é igual a V quadrado sobre Z. O que que é Z num cabo? É basicamente sua capacitância. Então Z é igual a 1 sobre ômega C. Então Z é igual a 1 sobre 2πf C. O C você consegue mudar? Não, pô, a porra do cabo é o cabo mesmo. É o cabo que eu tenho que testar. Eu não consigo mexer em C.
E eu quero reduzir o tamanho da minha fonte de potência. Então, onde eu vou trabalhar? No F. Quanto menor a frequência, maior o Z, menor o S. Vocês conseguiram me acompanhar? Não, né? Vamos tentar achar uma equação aqui. Então, vou pôr uma equação aqui para vocês verem. A gente tem que S é igual ao quê? Que é V quadrado sobre Z, ou seja, a gente tem aqui que continua sendo V quadrado sobre 2 vezes π vezes F vezes... Certo? Conseguiram acompanhar agora? Então, o que acontece? Se você diminui a frequência, você vai aumentar o Z. Eu vou fazer uma setinha aqui. Se você diminui a frequência, você aumenta o Z e você diminui o S. Beleza? Vocês conseguiram acompanhar agora? Sim. Não, beleza. Sim. Então tá bom. Então, basicamente é assim que funciona o VLF. A gente trabalha com subfrequência e isso vai conseguir excitar a tensão e a gente vai conseguir fazer o teste. Qual que é o problema do VLF? Tempo. Tá? O tempo de ensaio, você precisa passar aquelas 7.200 ciclos. Então, se você trabalha uma frequência 600 vezes menor, você vai gastar 600 vezes mais tempo para fazer o ensaio, tá bom? Mas a fonte fica pequenininha. E existe um problema, uma crítica que eu faço ao ensaio, que você não consegue repetir as mesmas perdas dielétricas, porque você demora muito mais para polarizar e despolarizar o dielétrico. Ou seja, você vai pegar falhas grotescas, por exemplo, má conexão de terminação, você vai pegar emenda mal feita, terminal mal feito, ruptura da blindagem, ruptura do condutor, entendeu? Mas você não vai pegar perdas dielétricas. Então, eu sou um grande crítico a fazer ensaio de descargas parciais e tangente delta com VLF, apesar dos nossos clientes querendo fazer, porque a Baur falou que faz e funciona, mas não funciona. Porque o tempo que você demora para polarizar um dielétrico e despolarizá-lo é muito maior, tá? E como ele é muito maior, a perda não é a mesma coisa, beleza? Vamos passar agora um pouco mais rápido para a medição de alta tensão. As primeiras medições eram feitas com calota, tá? Então foi tipo estimado qualquer ruptura, de acordo com a geometria da calota, você sabia quanto que ela rompia, tá bom? Então, e a ruptura depende do tamanho da esfera. Então, se você olhar aqui, quando a gente tem 1 centímetro entre esferas de 25 centímetros de diâmetro, ela vai romper com 30 kV. Quando você for para 2, ela vai chegar a 58. É quase linear, tá? Mas não é linear. Quando a gente chegar a 3, vai chegar perto de 90. Cai um pouquinho. Tá vendo? Você tem um efeito de não linearidade. Quanto maior a tensão, você precisa de mais distância para romper para romper proporcional, entendeu? Então, por exemplo, se aqui eu precisava de 1 centímetro para romper 30 kV, eu, quando precisava perto de 150, você fala, 5? Não. Em 5 eu vou ter uma ruptura em 136 kV. Eu rompo com uma tensão bem menor do que eu estava esperando. Quando eu diminuo o tamanho da esfera, isso piora ainda mais, tá? Então você começa a ter efeitos de não linearidade, porque o campo elétrico fica se comportando de forma inadequada. Então, isso aqui é legal para medir alta tensão? Não. Por quê? Altamente dependente da pressão atmosférica, da umidade, e de material particulado. E também não é tão preciso assim. Então a gente tem problema de distância entre eletrodos, diâmetro de esfera e outros efeitos que são baseados em pressão atmosférica e temperatura, tá? Pressão, umidade
basicamente pressão, umidade e temperatura, tá? Lembrando que a pressão atmosférica ela depende da umidade, tá bom? A pressão atmosférica e depende da altitude. A pressão atmosférica em Itajubá varia, porque depende da umidade. Mas ela é razoavelmente constante, né, ao longo do ano todo, tá bom? Mas isso influencia na ruptura dessas esferas. Pô, Guilherme, quer dizer que isso influencia na ruptura do gerador de impulso? Sim, com certeza, tá? Dias que tá mais úmido, você deveria aproximar um pouquinho mais a esfera. Dia que está mais seco, você deveria afastar um pouquinho mais essas esferas. Ah, Guilherme, quer dizer que a gente pode colocar um termoigrômetro? Alguém sabe o que é um termoigrômetro? Rapaz, essa senhora faculdadezinha é bem vagabunda mesmo, hein? O termoigrômetro é um medidor de temperatura e umidade. A gente pode pôr um termoigrômetro e corrigir isso. A primeira vez que a gente fez isso, o termoigrômetro queimou. Então a gente precisa pôr um termoigrômetro decente, mas a gente poderia corrigir a distância das esferas do gerador de impulso de acordo com a temperatura e umidade. E se for positivo ou negativo, isso muda também, tá? Existe um efeito que é o acúmulo de elétrons, e isso muda a distância das esferas. Ou seja, a gente consegue fazer um gerador de impulso que vai sempre romper? Léo e Bruno, vocês tiveram dificuldade para fazer a ruptura das esferas? A gente teve um pouco, mas aí depois você falou também para calibrar as calotas lá, que estavam meio fora, Tenta. mas após isso rompeu normal, Guilherme. Boa, Bruno. Então, assim, se você tiver a calota descalibrada, você não vai romper direito, tá? Então, primeiro efeito, calota descalibrada. Mas, Outra coisa foi o estágio também. Teve que diminuir o número de estágios. Estava com 4, diminuiu para 3. então, você trabalhando numa tensão um pouquinho maior, com a calota calibradinha, você consegue ter uma boa eficiência do gerador de impulso. Se você trabalhar errado, o que vai dar? Errado. Então, não adianta a gente colocar um termoigrômetro e a capivarinha lá do outro lado do cliente começar a tentar romper com 10 kV por estágio, entendeu? Usar 800 kV para fazer ensaio de 90. Então, acho que isso está até documentado no manual, mas tem que estar mais claro que a gente tem as tensões ideais de trabalho do gerador de impulso, geralmente acima de 20 kV por estágio. Geralmente, o que você trabalha? De 20 a 80, tá? De 20 kV a 80 kV por estágio é a tensão ótima de trabalho, onde você vai ter facilidade de ruptura de elétrica, tá bom? E é isso, como eu disse, depende das condições atmosféricas, a gente pode corrigir isso, tá? Isso é fácil de corrigir, a gente precisaria medir. Como que a gente pode medir alta tensão? Através de capacitores. Esse aqui, ó, esse capacitor da figurinha é muito parecido com esse capacitor a gás. Tem um laranjinha dentro do estoque aí. É um capacitor onde você tem um condutor em 2, tá? Um outro condutor em 3 e um gás entre eles. A capacitância é baixíssima e as perdas de elétrica também são muito baixas. Geralmente a gente usa esse capacitor como capacitor de referência para ensaios de capacitância de delta, que não é o objetivo daqui, mas a gente pode medir alta tensão assim. Qual que é o problema? O sinal de leitura aqui é muito baixinho, tá? Assim, é de baixa potência. Bom, não é que ele é baixinho, é de baixa potência. Eu já fiz esses capacitores no passado. A gente pode medir através de transformadores de potencial, tá? Que é o que a Baltô e a GE fabricam, tá? Então, a Baltô e a GE em Itajubá fabricam esse tipo de cara aqui, ó. Que você usa bobinas, núcleo ferromagnético, é igualzinho um transformador, só que ele é de baixa potência. E ele é especial, ele é super compacto, então tem uma série de coisas aqui que você tem que levar em consideração. Você pode usar também esses transformadores capacitivos, então acima de 138 kV, você vai usar um divisor capacitivo aqui, e esse divisor capacitivo ele tem um outro circuito de bobina. Na Gavex a gente usa só isso aqui, ó, só C1 e C2, tá? A gente não fabrica esse núcleo aqui que não é necessário, tá? Por que não é necessário para a gente? Porque a gente consegue saber qual que é o valor de C1, qual que é o valor de C2 com precisão. A gente avisa isso para o quilovoltímetro ou para o software e corrige, né? O cliente da Baltô e da GE não vai fazer todo esse trabalho. O cliente da Baltô e da GE já quer o sinal aqui VM já reguladinho. Aí você faz uma bobina de compensação e você compensa a diferença entre C1 e C2, você regula isso aqui, tá? Então, você também pode usar uma coluna capacitiva com transformador de isolação e você pode medir aqui. A gente pode fazer isso aqui na Gavex?
Com certeza, mas a gente vai gastar dinheiro fabricando esse cara, sendo que a gente pode simplesmente falar por quilovoltímetro qual que é a capacitância C1 e C2, ou calibrar isso via software, tá? Se a gente fizesse isso aqui, a gente não precisava calibrar nossos instrumentos, tá bom? Pelo menos a primeira vez, tá? E a gente pode também trabalhar com resistores, tá? Divisor resistivo. Aí você nada mais é que um R1 sobre R2, então você vai ter relação de transformação, lembrando que o instrumento de medição casa impedância com R1, né? Bruno e Guilherme Almeida já sabem disso, que a impedância do instrumento de medição muda a relação desse cara, né? Beleza? A gente tem aqui um casamento de impedância. Esse aqui é o caso clássico que a gente veio para Baltô. Então você tem uma R1 em torno de 150 MB, o R2, eu não me engano, era 150 MB também, 150K, e aí, desculpa, era 250 MB para 250K. E na hora que você coloca a impedância de medição, se é o osciloscópio, qual que é a impedância do osciloscópio? Rapaz, vocês estão dormindo mesmo, hein? Impedância do A osciloscópio do osciloscópio, eu não sei não. é um A do mega. multímetro eu até sei, mas a do osciloscópio. Se você colocar o osciloscópio tem 1 mega de impedância. Ele vai mudar essa relação, tá? Essa relação vai para 220 e poucos K, que vai mudar bem a relação aqui. Se você colocar 5 mega que ela muda um pouquinho, tá? Vai mudar 1, 2%. Mas se você pôr um osciloscópio em paralelo com esse cara aqui, ele muda. E se você coloca um osciloscópio, um quilovoltímetro, mais esse cara, você tem que vir calcular isso, porque o quilovoltímetro geralmente tem 2,5 mega de impedância e o osciloscópio 1 mega. Ele tem 1 mega paralelo com 2,5 paralelo com 250K. Vamos dar uma continha de padeiro que a gente vai ter 1000 vezes 2.500 dividido por 3.500 vai dar 714, tá? Então 714 vezes 250 é igual a 714 mais 750, 960, caralho. 714 vezes 250 dividido por 964. Vai dar 185. 185 dividido, então 250 dividido por 184 vai dar 1.300. Ah, nossa relação não é mais 1.000, é 1.358 quando a gente colocou quilovoltímetro e um osciloscópio para ler. Entendeu? Então tomem cuidado com isso, senão vocês vão aplicar 38% mais de tensão no cliente. Tá bom. Qual que é o problema, né? Os principais problemas de usar... Ó, quais são os principais problemas de cada elemento aqui, tá? Não pode usar relação transformação. Por quê? Porque isso depende da carga. Então você só pode razoavelmente confiar na relação do trafo sem carga. Tire a carga para confiar nisso. E não confia se o transformador não foi eu que projetei, tá? Por quê? Porque tem gente que não compensa o efeito capacitivo do transformador, tá bom? Então, não foi o tio Gui que projetou o transformador? Não confia nessa porra aqui, tá? Isso só confia nesse negócio se, somente se, não tiver carga. Posso confiar em TAP de derivação, bobina auxiliar de derivação? Cara, se não foi a Brasformer ou a Baltô que fez um TP com TAP de derivação, você não confia também, cara. Você não confia nem no Guilherme, tá? É muito foda usar TAP de derivação, a gente já teve muito erro aqui. Inclusive, quando a gente comprar o próximo transformador da China, ele sempre deixa essa porra desse trafo de derivação, apesar de eu já ter pedido para eles tirarem, porque não fica a leitura boa. Alguns trafos batem, outros não. Posso confiar em divisor capacitivo? Pode. Tá? Divisor capacitivo você pode, só que tem que tomar um cuidado que você não pode esquecer de aterrar o divisor capacitivo. Se você esquecer de aterrar o divisor capacitivo, você queima o instrumento de medição e você está gerando um baita problema para você. Tá? Se você estiver lendo com multímetro, você pode morrer nessa merda, se você esquecer de aterrar. Então, divisor capacitivo é bom pra caramba. Só que tem que ser usado de forma muito sábia, porque se você esquecer de aterrar, toda a atenção vai ser transferida para o instrumento de medição ou para você, tá bom? Por isso que o tiozinho Guilherme usa divisores resistivos. Pode falar.
Eu ia perguntar justamente sobre isso. Existe, por exemplo, o capacitivo ele é mais preciso que o resistivo? Tem alguma Não, diferença? não. O Não? capacitivo é Porque eu menos, fico. capacitivo é menos preciso, só que ele não sofre a interferência de meio. Então, a interferência da Hum, capacitância parasita nele é muito menor, que é esse primeiro slide aqui, ó. Se você tem um capacitor parasita, no divisor resistivo isso influencia. No capacitivo ele hum, influencia menos. Só qual que é o problema do capacitivo? Quando você coloca uma impedância de 1 mega num divisor capacitivo, ele está de boa. O C2 geralmente vai estar na faixa de microfarad. Então você está de boa lendo aqui, porque você tem uma impedância altíssima perto dessa impedância, tá? Então imagina que você vai ter, sei lá, 30 microfarad, que é 29, ô, Antônio, a capacitância do... Ô, placar aqui. 22, 22, 22. É 29, hein? Mas Do, eu vou confiar em você. ué, me contaram a lenda que é 22, É né? 29. Então, se Tá. for 29, eu atualizo a minha, entendeu? Faço um update Vê. no meu conceito. Tô brincando aqui com vocês, cara. Vamos lá, 29 microfarad, né? Então é 29 vezes 10 elevado a O menos... AOL ali é 500 pico, a capacitância do AOL ali, do Para de usar chinesinho. essa merda aqui, cara. Ah, cacete, não sei usar essa merda, essa calculadora. Minha calculadora é de outra layout. Vou usar a principal ferramenta do engenheiro. Céu. Então, imagina que a gente tem 500 e 29, tá? 500, isso aqui é pico, né? Então é 10 elevado a menos 12. É Isso pico. aqui é 10 elevado a menos 6. Então isso aqui é isso aqui, vezes isso aqui. E aí a gente tem a frequência, que é 2πf, né? Então, quanto que é 2πf? Igual a 2 vezes π vezes 60, tá bom? Então, qual que é a impedância vista? É esse cara, capacitância vezes 2πf, certo? E é isso aqui, elevado a 1 dividido por isso aqui. Vocês conseguiram me acompanhar, né? Essa aqui é a impedância primária, essa aqui é a impedância secundária. Tá certo isso? 2πf. Isso aqui, vezes isso aqui, inverso, tal. Beleza. Qual que é a relação de transformação? É esse cara dividido por esse cara aqui. Beleza? Então, a relação lá do nosso medidor de descargas parciais, que é 500 picofarad e 29 micro, pode ser 22. Vamos pôr 22 no autônomo aqui. Vai ser 44 mil. Tá? Essa é a relação. Tá vendo que a impedância aqui, ó, 120 ohms. Se você coloca um mega de impedância, que é igual a 10 elevado a sexta, isso aqui vezes isso aqui, dividido por isso aqui, tá, isso aqui, mais isso aqui. Rapaz, hein? Não tem nem cosquinha. Então, quando você faz isso aqui, dividido por isso aqui, olha a diferença, percentualmente falando, colocar um osciloscópio mudou. Mudou 0,012%, tá? Colocar um osciloscópio, tá? Que é a impedância baixa. Se você colocar o seu multímetro, ele mudou 0,0024%. Ou seja, ele é muito mais estável, o divisor capacitivo do que o resistivo, porque, cara, a impedância aqui ficou baixa. Beleza? Então, pô, beleza, dá para confiar no divisor capacitivo? Com certeza. Qual que é o BO? Se você esquecer de aterrar ele, você vai levar um puta de um tranco. O instrumento de medição vai queimar e você pode morrer. Então, o tiozinho Guilherme prefere que vocês usem divisor resistivo. Por quê? Porque ele é mais seguro. Se você esquecer de aterrar, não vai acontecer nada com ele, com você, entendeu? Que a impedância é alta, a corrente de surto é baixa e já era, tá todo mundo safety, tá bom? A gente pode usar instrumento de transformador de instrumentação? Com certeza, a gente usa isso no laboratório de perdas. Tá? A gente usa os TPIs da Brasformer, da Balto, etc.
Por que que a gente não usa esses circuitos nos ensaios de alta tensão? Porque esses instrumentos de transformação vão ser mais caros que o HiPod que a gente vende. Então não dá para usar. Tá? Existem técnicas mais inteligentes, como divisor capacitivo e resistivo para ler. Tá? E se a gente faz um cara muito bem feito, como esse cara, esse divisor resistivo, ou um divisor capacitivo muito bem feito, a gente consegue ter precisões maiores do que os transformadores de instrumentação. Por quê? Porque as perdas nesses caras são muito baixas. Tá? A perda nesse cara é muito baixa. A perda nesse cara depende do núcleo, depende da carga, depende de muita coisa. Tá bom? Então, cada técnica tem sua vantagem e desvantagem. Geralmente, o que a gente faz no HVEX? Até 100 kV usa divisor resistivo, até 100, 200 kV de divisor resistivo, acima disso, divisores capacitivos, tá bom? A gente vai parar a aulinha de hoje nisso Ô, aqui. Guilherme, só vou fazer uma pergunta aqui. Por que que nesses laboratórios de TP e TC, na baixa, em vez de usar divisor, passou a botar um TP lá para leitura? Cara, porque o que acontece? O divisor, ele é de baixa potência, certo? A gente chama de impedância relativamente alta, ele é baixa potência. Então, o comprimento do cabo influencia na medição. Então, o comprimento do cabo, interferência influencia na medição. A gente conseguiria conviver com isso, tá? Ou seja, a gente teria que calibrar o cabo. Se você reparar em alguns laboratórios, a gente está passando o cabo por fora para evitar interferência. Então, acontece, quando você tem uma fonte de baixa potência, as interferências externas elas são significativas. Então, se você tem um cabo conduzindo potência do lado de um cabo de controle, ele pode induzir tensão nesse cabo. E se a impedância é alta, ele induz mais ainda. Se a impedância é baixa, ele induz pouco. Então, a gente percebeu o quê? Se a gente passar o cabo por fora das canaletas lá e jogar direto no quilovoltímetro, a gente pode confiar cegamente no nosso divisor. Se a gente compartilha canaleta e a tensão é baixa, ele sofre muita influência, entendeu? Então a gente tem um problema de influência. Esse problema ele é razoavelmente conhecido e razoavelmente contornado, tá? Você tem que necessariamente usar um TPI nos laboratórios? Não necessariamente, tá? Mas é mais fácil porque você pode compartilhar a canaleta, você não tem problema de indução, o TPI nem é tão caro assim, tá? Mas quando a gente fala para ensaios de maior tensão, aí é bom a gente ter que fugir. Outro BOX, a gente andou experimentando, tá? Problema de resinamento. Algumas vezes o resinamento que os meninos da mecânica estão fazendo estão estourando o divisor resistivo, tá? Ele fica com mau contato. E outra coisa é que os resistores da Almighty não trabalham bem em frequência acima de 60 Hz, tá? Eles trabalham muito bem em 50 e 60 Hz. Qualquer frequência acima disso, a gente deveria partir para resistores da Kedoc, tá bom? Então, qual que é o problema do resistor da Kedoc? Prazo de entrega maior, custo maior. Nós só vamos abrir isso aqui. Eu vou só entrar no site aqui da Mouse só para mostrar para vocês. Quando a gente for falar sobre quando a gente vai falar de divisores capacitivos, a gente vai usar geralmente capacitor tipo snubber, tá? Que ele aguenta até 2 kVdc, tá? Eles são esses carinhas aqui, ó. Inclusive, vocês estão bem familiarizados com eles nos geradores de impulso, tá bom? E nos divisores a gente usa esse cilíndrico. Tem um amarelinho lá na Gavex aí, tá? Então, só para vocês conhecerem a carinha deles, a gente associa esses elementos, tá bom? Que é mais fácil e mais rápido. E quando a gente está falando de resistores, geralmente a gente vai usar esses resistores não indutivos, tá? Que eles são esses carinhas aqui, ó, esses cilíndricozinhos, ó. Tá vendo que a gente tem pouquíssimo resistor da Kedoc. A gente pode, pô, esse aqui aguenta 15 kV, tá? Então, pô, poderíamos usar ele? Poderíamos. Tá vendo o estoque dele aqui, ó? 20 semanas, entendeu? Em 20 semanas, nosso cliente já deu cria, tá bom? Mas acho que a Mauser aqui tem algumas
Show similar. Cadê similar aqui? Show similar. Ah, que bom. Zero similar aqui, hein? Que bom. Deixa eu ver se eu coloco um outro filme. Filme Register, True Holy. Caralho. Ai, o problema é que a gente tem que pegar resistor de alta impedância, True Holy e tudo mais. Então, filme Register não. Filme não. Filme Planar Carbono Thinking. True Holy. Aí já começa a ficar bem chatinho de conseguir os resistores que a gente precisa, tá? Então, beleza, vamos agora para o que interessa. Esse é um problema da mecânica esse vira. Vamos olhar só a parte de potência aqui. Depois vocês precisam se debruçar em relação a esse cara. Basicamente, a gente tem uma chave geral que vem da fábrica. Ele vai passar por um transformador da ideal. Esse transformador ideal vai entregar um circuito de comando e um circuito de potência. Tá? Esse circuito de potência vai entrar no variac. O variac tem 100 kVA só. Desse variac ele passa por um filtro de descarga parcial para eliminar as descargas parciais ou ruídos da fábrica. E ele vai sair aqui nesse transformador. Ele vai excitar um transformador auxiliar. Tá? Nesse transformador auxiliar, que é um trafinho do lado do painel, ele tem vários taps. 2, 4, 8 e 12 kV. Tá? Então vai ter que motorizar esse carinha aqui. Tá bom? Acertar esse motor para acertar o tap de posição. Ele tem um fim de curso aqui e um fim de curso aqui. Acho que ele tem um fim de curso para cada posição. Então você vai ter que motorizar para acertar essa posição. Ou seja, esse transformador aqui ele vai chegar em 100 kV, certo? Ah, tio Gui, a gente vai fazer um ensaio em 80 kV. Qual tap que a gente vai usar? A gente vai usar provavelmente o tap entre 8 e 12, provavelmente o tap de 12 e provavelmente o tap de 100 kV. Ah, tio Gui, a gente vai fazer um ensaio em 50 kV, tá? Então a gente pode também usar o tap de 12 e jogar no tap de 50 kV. Ah, tio Gui, a gente precisa fazer um ensaio com 20 kV. Então você pode usar, por exemplo, o tap de 4 kVs e usar o tap de 50. Beleza? Então vou ter que fazer uma tabelinha para saber qual tap e qual tap que você deveria usar aqui para escolher qual tap que você vai usar aqui também. Abaixo de 50 você vai usar esse cara, acima de 50 esse aqui. Regra fácil. De Pergunta. acordo... Esse TAP aí, quem vai escolher vai ser o CLP ou vai ser o usuário? Minha humilde sugestão é que o usuário escolhesse porra nenhuma. Porque o usuário é burro. Tá? Na minha humilde opinião, quem deveria escolher era o CLP. E é simples, é muito simples. Vou fazer O cara só ensaio... imputa a atenção e o CLP faz o arranjo, isso? Exatamente, ó. Vamos lá. A gente tem um tap de 2, 4, 8 e 12, né? 8 e 12. 2, 4, 8, 12. 8, 12, 50 e 100, certo? Ficou fácil aqui, ó. Se for abaixo de 50 kV, né? A gente já sabe qual tap que a gente vai usar. Então, regrinha básica, né? Se for inferior a 50 kV, a gente já escolheu. Se for superior ou igual a 50 kV, beleza. Né? O infiel você já resolveu. Dentro desse cara aqui, o que você vai fazer? Você faz uma divisão por 4, entendeu? Então aqui, ó, você vai pegar 50 dividido por 1, 2, 3, 4 por 4. Beleza. A gente vai ter aqui 12 kV. Então, se for até 12 kV aqui, então, desculpa. Beleza? Se for de 25 a 50, você usa o tap de 12. Se for de 12 a 25, o tap de 4. Se for abaixo de 12 kV, você vai usar o tap de 12. Entendeu? E idem para cá. Então aqui vai ser, só que vai ser aqui vai ser 50. Né? Aqui vai ser 100. Então vai ser. Desculpa. Vai ser 50 mais 50. Caralho.
Beleza? Então, ficou fácil. Pô, eu vou chegar em 100 kV, eu tenho que usar esse TAP e o TAP de 12. Eu vou chegar em até 75 kV, eu vou usar o TAP de 8 e esse cara. Eu vou chegar até 62 kV, eu vou usar esse cara e esse cara aqui. Beleza? Então, isso ficou razoavelmente fácil de vocês conseguirem programar, tá bom? Bom, dito isso, você vai tentar escolher o TAP de forma automática pro cansadinho, tá bom? Escolher o TAP automático. Provavelmente muito difícil a gente usar o TAP de 2 kV, tá? Porque a maioria dos ensaios vão partir acima de 15 kV. Então provavelmente você vai falar, ó, TAP de 4, 8 ou 12, tá? Muito difícil usar o TAP de 2. Tá bom? Eu acho melhor você escolher o TAP, tá bom? Você escolhe o TAP para o cliente. O que você vai fazer? Você escolheu o TAP, escolheu esse cara, aí você vai entrar naquele problema da ressonância, tá bom? O que é o problema da ressonância? Você simplesmente vai excitar pouquinha tensão, né? Você vai acionar o variac um pouquinho de tensão, pode ser por tempo, tá? Você aciona um pouquinho do variac, em torno de 4, 5 segundos, né? Isso depende da inércia. Você vai acionar menos de 10% da tensão, em torno de 5% da tensão prevista, tá bom? Então você tem o tempo todo de discursão do variar que você pode acionar isso por tempo. Aciona um pouquinho de tensão no variar, a corrente vai tender a disparar. E aí você vai acionar esse motor que ajusta o variac, que é esse cara aqui, ó, esse motor aqui, ó, o M2. O M2 vai ajustar a reatância do trafo. Você já selecionou o primeiro TAP, já selecionou o segundo TAP por esse motor, pelo M3 e o M4, certo? Você vai acionar o M1, que é o primeiro motor. Aí você vai subir um pouquinho, a corrente vai tender a disparar, tá? Aí você trava ou para um pouco o variac e você vira assim, via CLP e fala, cara, ajusta esse motor M2, você vai excursionar o motor M2 até achar a menor corrente. Então você começa geralmente com uma corrente alta, você vai acionando o motor. O que vai acontecer na vida real? Você vai começar com uma corrente alta, você vai acionar esse motor, a corrente vai tender a baixar e depois ela vai tender a subir. Aí você, opa, marcou o ponto de zero, você tenta achar esse mesmo ponto de zero. Então você tem que monitorar a corrente que está sendo excitada, tá? A corrente que passa no variac, você tem que saber, né? Você tem que estar o tempo todo lendo essa corrente aqui, ó. Esse TCzinho aqui, ó. Beleza? Você tem que ler essa corrente, tá, gente? Essa corrente vai influenciar em como que você aciona ou desaciona esse variável. Isso aqui é coisa simples, mando para a posição, ele vai. Isso aqui é coisa simples, mando para a posição, ele vai. O usuário não precisa ficar sabendo disso, tá bom? E isso aqui você vai ter que ajustar. Pós ajuste da ressonância, você libera o ensaio, tá bom? Aí você vai subir tensão, ele vai passar por um filtro, esse aqui chama filtro Pi, tá? É o filtro Pi de linha, que evita que descargas parciais desse transformador entre no objeto sob ensaio. O que mais que a gente tem aqui? Solenoide, que a gente já tem, divisor que a gente já tem, e a corrente de fuga do trip aqui, que a gente também já conhece, tá bom? Então isso tudo aqui a gente já é nossos velhos conhecidos. O que não é nossos velhos conhecidos? Esses caras aqui, ó. Tá? Esses motores, esses 3 motores não são nossos velhos conhecidos, são novos, tá? Vai, pô, Guilherme, mas a gente já fez uma lógica de seleção de TAP aqui para o laboratório de perdas. Porra, top. Então você usa a mesma lógica que você usou no TAP de perdas para fazer essas duas motorizações. Ficou, né, que é o M3 e o M4. Ficou simples. Qual que é o motor que você ainda não sabe lógica? É esse cara aqui, tá? E esse cara aqui, agora ele não é comandado via lógica, né? Ah, eu quero na posição tal. Ele é comandado por menor corrente. Para você medir corrente, você vai ter que fazer iniciar o teste, você vai fazer uma pré-rampa, você vai regular esse cara e só depois que você regular ele, você vai liberar ele para continuar o teste, tá bom? Então vocês vão ter que fazer um ponto de interrupção na rampa, seja no manual ou no automático, você vai ter que iniciar o teste, começar a fazer uma rampinha, parar essa porra, fazer a regulação e depois liberar. Seja para o cara subir na manual ou subir no automático, você vai ter que fazer um ponto de interrupção da rampa, tá bom? O resto, cara, é tudo igual. O resto não muda, desculpa, porra de porra nenhuma. Tá bom?
É a mesma nas entradas, mesmas saídas, tal. Vai ter alguma interferência aqui por conta dessa motorização, tá bom? Por conta dessa motorização, vocês vão ver que as entradas digital as entradas e saídas aumentam um pouquinho, tá bom? Beleza? Peguem a versão mais atual com o Dimos acho que fez algumas Ô, Ferraz, então eu tava dando uma olhada até aqui. É que o projeto mais atualizado ele tem uma diferença bem grande no Variac. Eu não sei se dá muita diferença. Tem. Pega a versão mais atualizada. Pega a versão mais É que o atualizada. Variac tem 7.000, tem um tanto de TAP aqui, eu não sei se isso também. Eu acho que não vai influenciar tanto. Não, o Variac tem um tanto de tá. Compartilha essa tela com a gente. Parece aqui. Peraí. Aqui, ó. Não, esses são os fins de curso, tá? Que é de menor tensão e maior tensão do Variac. Tá? O Dimas não tinha colocado os fins de curso de início e final, tá? Uhum. Eu Beleza? achei que era. Eu Ele tinha não tinha olhado. representado. E lembrando, tá, gente, que a gente só aciona motor com fonte controlada, tá? A gente só aciona motor, principalmente em cliente, com fonte da HBX controlada para você limitar a corrente de acionamento. Você não sai regaçando as porra tudo. O Dimas fez intertravamento, teoricamente ele conferiu isso tudo, tá? Mas confia desconfiando, Sim. tá? Não, O mas que tem beleza, nesse Variac, então, ó? acho. Fusível, contator, a bobina do Variac. Para mim ficou pequeno. Vai ter a bobina, fusível do Variac, filtro senoidal. E aí o que acontece? Ele vai ter os fins de curso, tá? De menor e maior tensão. Como todo Variac. Igual os nossos Variac da HBX. Beleza? Ou seja, Beleza. Porque eu o tinha Variac. visto. Ficava um pouco diferente, achei que ia dar muita diferença, mas. No Variac não muda nada. O seletor de tapa é igualzinho o seletor de tapa que vocês estão usando aí lá na Minuse. Eles automatizaram na Minuse. Não muda nada. A única coisa que vocês vão ter que aprender e fazer junto comigo é a ressonância, tá bom? Então, sobre isso aí eu queria só revisar o procedimento que você passou, que eu achei legal, porque isso vai alterar na lógica. Você falou o seguinte: quando inicia o ensaio, né, baseado na tensão que a gente tem de teste, a gente excita 10%, sei lá, do que eu espero do Variac. Então, você falou em 5%. segundo. Foi 5% do Variac. Tá, beleza. Você vai ser. Os cara escreveu lá, eu quero aplicar 30 kV. Deu Enter. O que você vai fazer? E aí vamos supor que 30 kV me representa 50 volts do Variac. Não sei qual que é a conversão. Vamos pensar que é isso. Eu vou excitar 5% desses volts, desses 50 volts. Então, sei lá, eu vou chegar a 2,5. Antes, o cara colocou assim, 30 kV. Vai dar 50 volts no Variac, vai dar Enter. Você vai acertar o tap. O tap é sempre desenergizado. Você vai acertar o tap do transformador, você vai acertar o tap do trafo excitador, ou aquele M3, M4. Depois que você acertar o tap M3, M4, você vai excitar 5% do Variac. Tá. A corrente vai tender a subir. Tá? E é normal, ela vai tender a subir, só que você tem 5% de tensão. E aí sim você vai excitar o M2 até o ponto de menor corrente. Provavelmente a corrente vai fazer isso aqui, ela vai cair e depois ela vai voltar a subir. É só upar. Aí você vai ter que fazer uma lógica para ele tentar achar o ponto de menor corrente. Isso, e aí vai ser uma lógica como se fosse um PID rastreando mesmo. Eu vou passar um pouco, eu vou tentar retornar, eu vou tentando retornar até eu chegar no ponto mais baixo desse vale ali, certo? Isso, usar um PID é a melhor lógica que você pode fazer. Você pode fazer isso por if else, um for, ou você pode usar um PID, que eu sugiro que você use o PID. Entendeu? Afinal, você e o Guilherme fizeram 5 matérias de controle e automação, entre controle moderno, clássico, adaptativo, para isso, né? Beleza. Eu tô ainda com dificuldade para implementar isso no Master2, mas Esperamos que sim, né? a melhor saída é o PID. Depois de mexer com o PID na unha lá na IBT, lá, eu achei que o bloco é muito melhor. Tá, beleza.
O bloco do P&D, se você usar certo, ele é muito melhor, porque ele é adaptativo, né? Você pode fazer um P&D adaptativo para diversos níveis de tensão, entendeu?